E aí, qual a diferença entre esses dois modos de execução da extensão de cotovelo na polia? Você sabe? Vem comigo que eu te conto. E aí pessoal, tudo bem? Felipe Marques aqui, como vocês estão? Tudo beleza? Tudo jóia? Hoje eu decidi trazer para vocês um conteúdo que na verdade foi criado pelo meu brother Jean, que tem um conteúdo bem interessante lá no Instagram, enriquecedor para trazer informações relevantes para vocês. E eu decidi, utilizando o material dele, que ele me forneceu, já estou agradecendo, Jean, obrigado aí pelo material, que vai ajudar bastante aqui na minha análise também, para trazer para a minha galera, para o pessoal que me segue aqui no Instagram e também para o meu canal do YouTube, obviamente. Vou tentar ser o mais didático possível, tentando não ser muito técnico, mas é difícil não ser muito técnico, porque se trata de questões técnicas, de física, de torque, de braços, de resistência, braços de momento, porém eu vou tentar ser didático. Então vou tentar usar uma linguagem um pouco mais simples, mas vai ser difícil não recorrer a questões técnicas, porque se trata também de física. E para você, profissional de educação física, ou estudante de educação física, que achou que ia ficar longe de ciência exata, se enganou. Tem muita ciência exata na educação física, no treinamento físico, no exercício físico. E isso também traz mais segurança e eficiência para os nossos praticantes, nossos clientes, nossos pacientes, beleza? Então vamos lá, eu vou ir na tela do meu telefone agora para a gente ver o exemplo e analisar quais são as diferenças entre esses dois modos de execução da extensão de cotovelo na polia alta, na roldana alta, no cabo ou coisa semelhante que você quiser falar aí, beleza? Então vamos lá, simbora para a tela. Estamos aqui, vamos fazer uma análise aqui do movimento que o Jean está fazendo, tá? Nas duas condições de extensão de cotovelo na polia, beleza? Vou deixar rolar, existem as duas execuções e eu vou comentar cada uma delas e falar minhas observações a respeito de cada uma delas. Vale já reforçar que ambas estão corretas, são variações uma da outra, não existe uma melhor do que a outra, apenas utilização de acionamentos musculares diferentes. Entenda isso. Ser diferente não quer dizer ser melhor, não são sinônimos, às vezes é muito pelo contrário. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar primeiramente a parte do lado esquerdo, né? A tradicional extensão de cotovelo na polia, tá? É o seguinte, é um exercício tradicional de tríceps braquial, tá? Na condição mais comum. O que acontece? Qual que é a ideia aqui? A diferença básica também entre os dois é o momento de maior aplicação de torque. Os ângulos em que o maior torque vai acontecer são diferentes. Na condição 1, que é essa condição do lado esquerdo, né? O maior torque acontece já exatamente a 90 graus de flexão, ou 90 graus de extensão de cotovelo. Porque aqui a polia, né, a corda, ela está perpendicular à peça óssea que está se movendo. E nessa condição é onde acontece o maior torque. Enquanto aqui no lado direito, o gênio está mais afastado da polia, esse torque, onde o braço está em 90 graus, na verdade, não é que ele é desprezível, mas ele é muito insuficiente para causar qualquer alteração no tríceps, por exemplo. Mas qual que é a ideia, qual que é a diferença aqui neste ponto onde o Jean está mais afastado da polia? Apesar de esse ponto aqui de extensão de cotovelo ser praticamente desconsiderável para o acionamento do tríceps, o Jean tem que fazer nas costas, né, trabalhar nas costas a estabilização, a isometria de extensão de ombro, do movimento de trazer o ombro ou braço para trás. E isso usa não somente o tríceps braquial, porque o tríceps também não só move o antebraço, mas ele também move a região do ombro para trás, o braço para trás, mas também utiliza a grande dorsal, o latíssimo do dorso, ou vulgarmente conhecido como asa. Então, nessa condição, temos um menor uso do tríceps enquanto extensor do cotovelo, ou seja, de trazer o antebraço para baixo, porém nós aumentamos o acionamento do tríceps junto com a grande dorsal para manter a extensão, o braço nessa posição. Enquanto que nessa ocasião isso não acontece, porque a força é exercida apenas para baixo, ou majoritariamente para baixo, porque o cabo está predominantemente reto. E nessa condição ele está diagonal. Então temos menor uso da extensão de cotovelo no tríceps e maior uso nessa condição final do movimento aqui
de extensão do ombro. Então, nós perdemos um pouco de extensão de cotovelo, de torque de extensão de cotovelo, e transferimos para o ombro, aumentando o torque para a isometria da extensão de ombro. E aí, no ponto máximo que a gente vai analisar agora, a coisa muda de figura. Nessa aqui, a gente tem o cotovelo, né, o antebraço, o cotovelo principalmente, que é o que está movendo aqui, a articulação do cotovelo e o antebraço. O cabo ele se aproxima bastante. Então, o torque aqui agora, as coisas se invertem completamente. O torque aqui, né, o esforço, ele é diminuído no ponto máximo na polia, no exercício convencional. Enquanto na polia afastada, quando já está afastado, o torque aumenta consideravelmente para a extensão de cotovelo também. Então veja que aqui o cabo, a polia, vai formar com a peça óssea um ângulo próximo de 90 graus. E é neste ponto, na condição 2, onde o torque é maior. Enquanto na condição 1, o torque é maior quando o antebraço está paralelo ao solo. Então são momentos de utilização de torque diferentes, distintos, mas isso não faz um melhor do que o outro. Condição 2, o torque é maior na parte final. Condição 1, o torque é maior na parte inicial do movimento, né? Na parte de arranque. Então veja bem, aqui, torque maior para o tríceps nessa condição, torque praticamente nulo para a extensão de cotovelo para o tríceps enquanto extensor do cotovelo. Então, no caso aqui, ó, a polia, ela começa a exercer, no caso 2, uma ação maior sobre o ombro e menor sobre o cotovelo. E quando a gente faz a extensão, nesse caso, a polia, o tríceps, a ação do cotovelo aumenta muito, bastante, consideravelmente. E se a polia tivesse mais alta, porque ela está baixinha aqui nas duas ocasiões, na mesma altura, essa condição da 2 continuaria praticamente a mesma coisa. O torque na extensão do cotovelo, né, nessa condição, ainda seria mínima, mesmo com a polia mais alta, aumentando a estabilização e o uso do tríceps e também da grande dorsal, enquanto extensor do ombro. Então, perdemos acionamento ou movimento no cotovelo para ganhar demanda no ombro nessa condição. Enquanto na condição 1, com a polia mais alta, ganharíamos maior ângulo de extensão e flexão do cotovelo, ou seja, o antebraço do Jean ainda poderia voltar bastante para cima, tendo um trabalho bem direcionado somente para o tríceps, principalmente porção medial do tríceps, enquanto aqui, mesmo com a polia mais alta, a gente não alteraria muito o antebraço do Jean, o antebraço do Jean com a polia mais alta ia inclinar somente um tiquinho mais para cima, mas como ele tem que manter a estabilização e a extensão do ombro, o antebraço dele não ia inclinar quase nada, ia fazer mais ou menos só isso, ó. Enquanto na condição 1, o antebraço ia inclinar bastante ainda para cima se a polia estivesse mais alta. Espero que tenha ficado claro para você. Dúvidas, deixa aí no comentário, sugestões também. Eu vou ficando por aqui, lembrando da tríade: saúde, paz e estudos. Valeu, falou!